Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos, novamente aqui no nosso canal para dar continuidade no estudo do Livro dos Espíritos na medida da nossa compreensão e agradecendo a oportunidade do nosso Centro Espírita Euripides Barçanufo, dos mentores espirituais que nos assistem, que nos dá a intuição para que possamos fazer esse trabalho a contento com o nível de conhecimento espiritual que temos. E assim, conforme o tempo vai passando, nós vamos nos depurando e aprendendo cada vez mais, né? Então, minha gratidão, primeiramente, a todos, e agradecer a Deus, a Jesus, e pedir assistência dos bons espíritos, para que possamos, Senhor, fazer conforme a nossa fé, o nosso merecimento, ajudar na compreensão do estudo, para que as pessoas possam entender de forma mais clara o conhecimento da vida espiritual que é existente para todos nós, que é uma continuidade das nossas vidas. E isso faz com que nós tenhamos cada vez mais aumentando a nossa fé e a nossa perseverança. Gratidão a todos os benfeitores espirituais que nos assistem e pelo conselho e ajuda dos benfeitores que faz a evangelização junto a nós. Gratidão, meus irmãos. Então, estamos no tema da emancipação da alma, estamos falando do sonambulismo, né? E a minha questão, Kardec pergunta na questão 429. Por que razão o sonâmbulo pode ver através dos corpos opacos? Aí os espíritos diz: não há corpos opacos senão para os vossos órgãos grosseiros. Não vos dissemos que para o espírito a matéria não é obstáculo, pois atravessa livremente. Frequentemente, ele vos diz que vê pela fronte, pelo joelho e etc., porque vós, inteiramente dentro da matéria, não compreendeis que possa ver sem o socorro dos órgãos. Ele mesmo, pelo desejo que tendes, crê ter a necessidade dos seus órgãos, mas não vos deixastes livres. Compreenderia que vê por todas as partes o seu corpo, ou melhor dizendo, fora do seu corpo que ele vê. Então, olha como ele explica, né? O sonâmbulo vê as coisas, fala que ele vê de uma forma opaca, grosseira. Por quê? Ele pensa que está vendo um corpo físico, né? E realmente não é isso. Ele está vendo um corpo espiritual durante o sonâmbulo, né? Na hora que ele está em estado de letargia do sonambulismo, ele se sente assim como se fosse... como ele tá vendo outra pessoa, né? Ah, fulano tava assim, olha, tava assado, né? A pessoa conta, ai, eu vi aquela pessoa daquele jeito a hora que eu tava daquele estado. Ela pensa que viu no corpo físico, não, ela vê pelos olhos espirituais, ela não vê o corpo grosseiro que a gente tem aqui para tentar purificar e se restaurar. Por isso que fica muita confusão quando as pessoas sonambúlicas falam algumas coisas que não tem uma compreensão exata do que eles viram realmente, né? E nem tudo que eles veem realmente pode ser verdadeiro e é permitido com o que eles possam estar falando, né? Então, por isso que entra às vezes em estado de confusão, que não sabe explicar o que aconteceu com ele naquele momento. Porque talvez não é nem para ser lembrado o que ele viu, é para guardar na memória dele, para uso do que o espírito possa fazer benefício para a evolução dele. E não para poder ficar falando para as pessoas que viu isso, viu aquilo e fez aquilo, né? Então, tudo tem um mistério atrás disso, para que o espírito possa evoluir, e nem tudo nós podemos saber. E na questão 430, pergunta assim: uma vez que a clara evidência do sonâmbulo é da sua alma e ou do seu espírito, por que ele não vê tudo? Ou porque ele se engana com frequência? Aí vai a resposta dos espíritos. Primeiramente, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes bem que eles participam ainda dos vossos erros e dos vossos preconceitos. Aliás, quando estão ligados à matéria, não gozam das suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem a faculdade para ser útil e sério, e não para aprender o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Então eles falam, nossa, mas se eles têm a clarevidência durante o sono, que vê os espíritos, que vê tudo aquilo, por que eles não falam, né? Por que eles se enganam às vezes daquilo que eles falam? Porque às vezes eles viram
e fala as coisas para a pessoa e às vezes não acontece aquilo. E as pessoas falam, nossa, eu não posso confiar nessa pessoa porque o que ela fala é mentira. Às vezes ela é até usada por espíritos, como eles dizem assim, ainda imperfeitos, que faz essa confusão mental e a pessoa fala coisas erradas. E o que é para ser aproveitoso é no nosso estudo. Porque o sonâmbulo tira uma experiência de uma evolução para ele, não para que ele faça disso, vamos dizer, viver de ser adivinhos e contar para as pessoas. Nada disso, é para ser útil para o próprio espírito, para a própria evolução dele. Então não é permitido ver aquilo que não se deve, né? E nem falar, porque a gente ainda está aqui no estado de evolução. Trazemos bagagem passadas com muitas imperfeições, né? E tem a confusão mental entre nossas vidas passadas e as existências de agora. Então por isso que fica tudo muito tumultuado e muito confuso, né? Na questão 431, qual é a origem das ideias inatas do sonâmbulo e por que razão eles podem falar com exatidão de coisas que ignoram no estado de vigília, que estão mesmo acima da sua capacidade intelectual? Ocorre que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que supõe. Apenas eles dormitam, porque o seu envoltório é muito imperfeito para que possa se lembrar. Desculpe, irmãos. Mas, em definitivo, ele, como nós, espírito que está encarnado na matéria para cumprir sua missão, e o estado em que entra desperta dessa letargia. Nós te dissemos com frequência que revivemos várias vezes, e essa mudança que nos faz perder materialmente aquilo que aprendeu em uma outra existência precedente. Entrando no estado em que tu chama de crise, ele se lembra, mas não de maneira completa. Ele sabe, mas não poderia te dizer onde sabe, e nem porque possui esse conhecimento. Passado a crise, toda a lembrança se apaga e ele entra na obscuridade. Então ele fala qual é a origem deles saberem que tem muitos sonâmbulos, que às vezes no estado de letargia tem muito conhecimento, fala muita coisa que não tem nada a ver com a vida diária dele, né? Fala, nossa, mas ele não é capaz do raciocínio que ele tem, da conduta que ele tem, falar todas essas coisas. E os espíritos vêm e nos esclarecem. Além de termos uma pré-existência, trazendo defeitos, imperfeições, a gente às vezes nesses encontros espirituais durante o sonambulismo, defrontamos com coisas que nós não lembramos. Inimigos, amigos, benfeitores evolutivos, tudo isso faz com que a gente tenha essa lembrança. E às vezes comenta, fala dormindo, de uma forma que fala que pensa que ele é um letrado. Pode ser que o espírito já foi uma pessoa de vivências muito culta, mas depois, quando ele acaba desse estado normal, volta para o nosso estado normal de corpo físico, de existências agora para a evolução, ele não lembra de nada que aconteceu e não tem um pingo de capacidade de lidar com aquilo que ele falou. Então ele fica realmente perdido naquilo que ele não compreende, ele não entende, porque os espíritos dão uma sequência na hora desse estado para que ele possa começar a despertar dos erros dele, para que ele possa dar uma melhorada. Então o sonambulismo, para mim, eu vejo de uma forma, de uma construção interior da pessoa que passa por esses estados, que ela tem que analisar dentro dela esse estado, para ela que ter esse chamamento. Não é para ela ficar falando para ninguém de adivinhos, tentar ser, eu sonhei com isso, ou o sonâmbulo falou isso. Tenta tirar disso o melhor proveito desse estado de sonambulismo, que é um estado de processo evolutivo que está vindo aí. E ainda tem uma nota de Kardec que fala assim: a experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhes transmite o que devem dizer em suprema e insuficiência. Que devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal um do outro que lhe indica o remédio. Essa dupla ação é algumas vezes patente e se revela do outro lado, por estas expressões muito frequentes,
Dizem que diga, ou proíbem-me a dizer tal coisa. E nesse último caso, sempre há o perigo em insistir para obter uma revelação recusada, porque então são apanhadas pelos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulos e sem se preocuparem com a verdade. Então é isso que a gente às vezes quer cutucar o sonâmbulo para saber coisas que nós queremos, né? Perguntar para ele tá lá falando, perguntar pra gente, para nossa curiosidade, né? Que a gente não deve nem querer questionar e nem perguntar, porque às vezes tem os espíritos mistificador que aproveitam dessa situação e falam um monte de coisa, um monte de bobeira, de coisa errada. E até, como diz assim, né? Pode transmitir até toma uma medicação errada de repente. Por quê? Nesse estado, às vezes a pessoa tá tão fragilizada, ela não tem consciência daquilo que ela tá falando, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, respeitar essa pessoa que entra nesses estados, como eu disse, para ela entrar dentro dela mesma e procurar essa causa para a evolução dela, das vivências espirituais que ela tem nesse momento, de buscar uma restauração para ela mesma, né? E na minha última questão, que é a 432, de que modo pode explicar a visão à distância em certos sonâmbulos? A alma não se transporta durante o sono. É a mesma coisa no sonambulismo. Então, como ele diz, como que pode explicar uma visão à distância? Que a alma não se transporta durante o sono, né? Ela desprende e vai para o plano espiritual habitar. E o sonâmbulo, ele fica preso no corpo físico lá. Então não tem como ele falar que ele teve uma visão à distância. Ele não teve visão à distância coisa nenhuma. Ele estava num momento de sonambulismo, preso à matéria física. Ele não transportou para lugar nenhum. Ele estava onde ele estava, deitado ou andando pela casa e falando da forma que ele estava. Ele não transportou para lugar nenhum. Ele teve visões espirituais e encontros através do corpo físico que conseguiu ter essa visualização durante aquele momento. Não que ele se transportou para ter essa visão. Ele não vê a distância. Ele vê quando ele entra em estado de letargia e consegue entrar nas dimensões e perceber. Mas o corpo físico está lá, grudado nele, junto nesse momento, né? Os espíritos vão para a evolução sempre, com a bondade de Deus, através do sonambulismo, através de na hora do nosso sono, que a gente dorme e não sabe. Então a gente só tem que agradecer por esses momentos de conhecimento, que tudo que Deus deu para nós, todos os momentos que a gente leu de doenças, de coisas, todas essas coisas fazem parte para a nossa restauração, mesmo que a gente não queira entender. Todos os problemas, às vezes, são solucionados, às vezes, no momento da nossa calmaria, de interpretar aquilo que é bom para nós e tirar o melhor das nossas noites de sono, né, de descobertas que nós temos durante as nossas vigílias, guardar no nosso silêncio, para que a gente possa buscar, porque eu sei que a gente pode ajudar os outros, mas de certa forma também, quando vem ajuda para nós, tem que ficar no silêncio. Nós não podemos ficar falando muita coisa, né? E a gente não tem esse dom de querer fazer nada e ser adivinho para ninguém. A gente dá intuições boas para que as pessoas se encontrem no caminho de Deus e façam bom uso do conhecimento espiritual, né? Assim é a doutrina espírita, pura, livre, liberta e não amarra ninguém. Ela deixa a gente livre para o nosso conhecimento. Só não vamos querer aprender se não quiser. E se os nossos defeitos, sofrimentos que a gente passa, faz tudo parte do nosso processo, mesmo que a gente não queira aceitar. Ninguém sofre sozinho, ninguém está aqui por acaso, todos estamos numa escola de evangelização no planeta Terra, né? E graças a Deus por Deus ter nos escolhidos para esses momentos aqui na Terra, está passando por isso junto com a nossa humanidade, né? E junto a isso tudo, todos os conhecimentos que temos, vamos entrar em vibração junto aos benfeitores espirituais, de cura, de socorro, de que faz a acolhida para os espíritos que partiram, aos nossos índios, caboclos, pretos velhos, equipe médica do espaço, nossos benfeitores que nos acompanham, que nós entramos nessa ligação, essa vibração de amor, de cura e de socorro espiritual, pedindo ao nosso planeta Terra, para a nossa humanidade, para cada lar que está acompanhando, para que possam receber as melhores vibrações que vêm do plano de Deus. Que Deus, nosso Pai misericordioso, junto à equipe espiritual que nos assiste, gratidão imensa, para que a gente possa servir, Senhor, em vosso nome.
Obrigado, Senhor. Só podemos te agradecer pela consciência que nos dá e que a paz seja com todos. E juntos, a nossa oração que o nosso Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, que a paz, o amor de Deus, a misericórdia esteja agora e sempre com todos nós e nossa humanidade. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade, juntos, aprendendo o que tudo nós podemos tirar proveito. Gratidão e até uma próxima oportunidade.